Sobre a proteção de Deus, inicio os trabalhos dessa belíssima tarde, terça-feira, aqui na comarca de Coronel Fabriciano. Inicialmente, cumprimentando o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Paulo Sérgio Vidal, pessoa pela qual eu tenho extrema admiração. Lembro que no início da minha carreira de advogado, eu tive o privilégio, excelência, de ter o senhor na presidência dos trabalhos na comarca de Inhapim, e novamente eu tenho esse privilégio aqui na comarca de Coronel Fabriciano. É uma satisfação profissional imensa, em que pese os tristes fatos que nos trazem até aqui, né? A perda de uma vida, né? Um ser humano que faleceu, mas profissionalmente eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa comarca de Coronel Fabriciano, um local pela qual, em que pese eu não morar aqui, eu me sinto acolhido. Então, receba os sinceros cumprimentos da defesa, saiba que este defensor sempre estará à disposição deste juízo, dessa comarca. Meus sinceros cumprimentos, excelência, e estendo os cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Sérgio Dimas, pessoa pela qual também tenho profunda admiração, respeito. Já tivemos alguns embates aqui no plenário do Tribunal do Júri, diversas vezes também caminhamos em sentidos contrários, mas tentando chegar no mesmo lugar, que é a justiça seja feita aqui na comarca de Coronel Fabriciano. Hoje, Ministério Público e Defesa andam de mãos dadas. Estamos em harmonia, seguindo na mesma direção, o mesmo caminho. A tese que inicialmente foi inaugurada pelo Ministério Público, a defesa também sustentará. Eu agradeço, doutor, a acolhida, né, o tratamento pelo qual o senhor tem com os advogados, principalmente para com este advogado que vos fala. Que Deus possa continuar te abençoando muito nessa difícil arte, que é de trabalhar com a justiça, de ser promotor de justiça, e eu tenho certeza que hoje, caminhando, nós dois caminhamos aqui na mesma direção, eu tenho certeza que a justiça será feita. Que Deus possa continuar te abençoando imensamente. Obrigado, doutor. Aos serventuários aqui da Justiça, né, da comarca de Coronel Fabriciano, a Nívia, aos oficiais Roberto, ao Dineuzani, então, ao Sani, né? Também eu te conheço mais pelo Sani. Olha, senhores, gostaria de parabenizar, de agradecer pela dedicação do trabalho dos senhores. Sem essa dedicação, nos bastidores, atuando nos bastidores aqui do plenário do Tribunal do Júri, o serviço que não poderia ser realizado, os ditames de justiça pelo qual nós lutamos não seriam realizados. Então, leve os meus cumprimentos também ao pessoal da secretaria, que sempre me atendeu muito bem. Hoje eu estou aqui trabalhando juntamente com o doutor Ramon, fomos constituídos, mas várias vezes já atuei aqui como defensor dativo e sempre fui muito bem tratado, recebendo a cópia dos autos pela secretaria, por todos os eventuais aqui da comarca de Coronel Fabriciano, que nos deixa muito à vontade, muito feliz e de sentir em casa. Saiba que, por esse defensor, que tiver ao meu alcance, estaremos sempre juntos. Muito obrigado mesmo, de coração, que Deus também possa abençoar imensamente a família de vocês, a saúde de todos. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, salvo engano, a instituição militar mais antiga desse país, mas eu tenho certeza que uma das mais eficazes, a Polícia Mineira, a Polícia de Tiradentes. Receba os meus sinceros cumprimentos, levem os cumprimentos aos seus superiores hierárquicos. Gosto muito de fazer o cumprimento aqui na pessoa do Sargento Jali, que já nos acompanha há muitos anos, mas eu também já tive aqui o privilégio de estar com o Wilson, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui contigo, Tobias. Receba os sinceros cumprimentos. Gosto sempre de virar e falar que a Ordem dos Advogados do Brasil, nós não somos, em hipótese alguma, principalmente nós advogados criminalistas, inimigos da Polícia Militar. Pelo contrário, nós estamos na mesma engrenagem do sistema de justiça. Os senhores trabalhando numa ponta daquele papel importantíssimo para a sociedade, que é o de nos trazer uma sensação de segurança. Se nós hoje
andamos aqui pelas ruas de Coronel Fabriciano, de Patinga, do Vale do Aço por inteiro, de forma tranquila, de forma segura, muito se deve ao trabalho e à dedicação dos senhores policiais militares. Da mesma forma, recebo meus sinceros cumprimentos, que Deus possa continuar também abençoando a todos vocês, a família de vocês, ao trabalho de vocês, e que se um dia precisarem contar com este defensor, estamos à disposição aqui da Polícia Militar. Aos meus companheiros aqui, né, de bancada, de trincheira, doutor Vicente, doutor Ramon, fazer o que fazemos não é fácil. A partir do momento que existe o cometimento de um delito, existe todo o aparelhamento do Estado para solucionar este fato, achar um suspeito, processá-lo, julgá-lo, condená-lo. Todos contra um. E esse um é a pessoa do advogado. Então, eu admiro muito o trabalho dos senhores. Hoje eu vou capitanear aqui os meus cumprimentos ao Ramon, mas também ao doutor Vicente, que é o privilégio que eu estou tendo hoje, doutor, de estar contigo. Eu sei que o senhor, de caminhada na advocacia, é bem mais longeva do que a minha, porque eu lembro no início no início da minha carreira, eu lembro que eu já peguei vários processos onde estava a atuação brilhante do doutor, e hoje eu tenho aqui o privilégio de estar ao seu lado. Então, para mim, também é uma satisfação profissional imensa. Obrigado, que Deus possa continuar abençoando a família, a todos vocês, aos réus, Jefferson, Paulo e Juvenil, os três que estão aqui sentados hoje no pior lugar que um ser humano vivo pode estar sentado, que é o banco dos réus, principalmente aqui no plenário do Tribunal do Júri. Eu agradeço primeiramente a confiança depositada nessa defesa, mas eu gostaria que os senhores confiassem não somente em mim, mas confiassem que Deus possa me dar a sabedoria o suficiente para tentar transmitir aos jurados o nosso ponto de vista. E já gostaria, em especial, a pessoa do Jefferson, pela sua hombridade, pelo seu caráter, pela sua retidão de caráter, de vir aqui hoje confessar a sua prática delituosa, chamar a responsabilidade para si e enfrentar o que nós viemos aqui hoje. Que Deus possa continuar te abençoando e que a partir de hoje seja uma nova vida para você, um novo projeto. Confie muito, confie em Deus. Principalmente, Ele tem muita coisa boa reservada para você e para a sua família. Ok? Obrigado pela confiança. Onde estiver, seja lá onde for. Tenha fé, que até no lixão nasce flor. Ok? Muito obrigado por essa confiança depositada na defesa. Aos familiares que aqui se fazem presentes, eu não conheço, mas eu sei que o senhor é o pai do senhor Jefferson. Agradeço a presença do senhor aqui, porque é um momento muito importante, principalmente para quem está sentado no banco dos réus. E principalmente pelo que nós estamos aqui hoje, que os fatos envolvem o senhor também, né? Aqui, se não fosse talvez o que aconteceu, a dinâmica do ocorrido, nós não estaríamos aqui hoje. Então, acho muito importante essa força que você está dando para o seu filho, né? Já está aqui sentado no banco do Senhor. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, aos familiares também. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, as pessoas mais importantes que têm aqui hoje são os senhores jurados. Fazem parte aqui do Conselho de Sentença. E antes de cumprimentá-los, eu gostaria de agradecê-los também pela dedicação que os senhores tiveram a partir do momento que receberam a intimação lá na residência. É uma obrigação, é um ônus que nós, integrantes da sociedade, temos. Se os senhores não comparecessem aqui hoje, certamente seriam responsabilizados, né? O magistrado, nosso Código de Processo Penal prevê a aplicação de uma multa. Então, eu agradeço muito a presença dos senhores e digo que os senhores deveriam, além de ser dessa responsabilidade que é inerente ao cargo, os senhores deveriam ser remunerados pelo que os senhores fazem. Porque é um serviço essencial, é um serviço relevante. E eu, por exemplo, eu tenho um colega aqui que eu sei que é advogado, que é profissional liberal,
Eu imagino, não sei se o senhor trabalha para alguém, então se o senhor não trabalha para ninguém, está deixando, perdendo o dia de serviço para estar aqui hoje, prestando serviço para a sociedade. Então eu agradeço imensamente a dedicação dos senhores. Vou direcionar aqui hoje os cumprimentos, não só ao meu colega também de trincheira, mas ao senhor Tadeu Sanches, pelo que eu percebi, é a primeira vez que participa no plenário do Tribunal do Júri. Seja muito bem-vindo, senhor Tadeu. E na pessoa do senhor, eu estendo os cumprimentos e peço licença para elevá-los ao nível de excelências, pois a partir do momento que foram sorteados, escolhidos a dedo pela defesa e pelo Ministério Público, assumiram um compromisso perante a justiça, perante a sociedade coronel fabriciana, e atuarão aqui a partir desse momento como juízes do fato. Juízes do fato. Eu não estou aqui para julgar a pessoa do senhor Juvenil, a pessoa do senhor Paulo, nem a pessoa do senhor Gerson. Eu estou aqui para julgar o fato em que estamos envolvidos aqui hoje. Então, eu agradeço imensamente, que Deus possa abençoá-los, protegê-los, a família de todos, e dar muita saúde. Cumprimentando primeiramente o senhor Tadeu, seja muito bem-vindo, senhor Tadeu. Ok? Espero que seja uma experiência, que pede os 3 fatos que nos trazem aqui hoje, mas que seja uma experiência agradável, que o senhor aqui hoje está fazendo um papel muito importante como membro da sociedade para a sociedade, e principalmente para o Poder Judiciário dessa cidade. E na pessoa do senhor, eu estendo os cumprimentos à excelentíssima senhora juíza do fato que hoje, a senhora Maria Sandra, isso mesmo, recebe um sucesso de cumprimentos, viu? Ao meu companheiro, Fábio Lopes, obrigado pela dedicação, pelo comparecimento. Ao senhor Júlio Pereira, que nós já estamos aqui até talvez coloca uma estátua para o senhor aqui, porque o senhor batendo recorde já da todos os júris. Já está experiente. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Pela presença, pela dedicação. Eu estou vendo que o senhor está até com uniforme de trabalho aí. No seu caso. A folga, né? A folga? Está voltando? Não, eu tenho que estar no serviço agora. Então, hoje, no seu caso, o senhor não estará perdendo o seu dia de serviço, o senhor sabe disso, né? É diferente da questão para quem trabalha para si mesmo, mas seja prazeroso, né? A dificuldade que nós estamos enfrentando aqui hoje, mas seja importante que o senhor possa, ao sair deste plenário, saber que a sua consciência tranquila, que o senhor fez justiça. Ok? Muito obrigado pela dedicação. Ao meu amigo Francis Carlos, seja muito bem-vindo também, muito obrigado pela sua dedicação. Da mesma forma, a senhora Eliane Leôncio, correto? Muito obrigado, viu, pela dedicação, os senhores, que Deus possa abençoar imensamente a família. Veja bem, senhores, hoje, como o Ministério Público já inaugurou aqui a sua tese e a defesa endossa o que foi pleiteado pelo Ministério Público, eu prometo, né? Esqueci de falar o seu nome aqui, né? Também o nosso patrimônio aqui da comarca de Coronel Fabriciano, também, desculpa, sempre recebo os meus sinceros cumprimentos, viu? É que a gente vejo tanto aqui no plenário que eu já achei que já tinha te cumprimentado aqui. Desculpa. Endossando aqui o que o Ministério Público inicialmente inaugurou, nós estamos aqui diante de um crime acontecido lá no ano de 2011. O Ministério Público, naquela época, até a doutora Alice, uma promotora de justiça muito severa que passou pela nossa comarca, mas ao mesmo tempo também muito justa, ela acusou, denunciou a pessoa, os 3 acusados que estão aqui hoje, mas estamos aqui a falar para o Jefferson e para o Paulo. Depois os senhores terão o privilégio de ouvir a pessoa do senhor Vicente na defesa do senhor Juvenil. Mas a promotora de justiça, ela fez uma denúncia, uma acusação em relação à pessoa do Jefferson e a pessoa do senhor Paulo. O Jefferson, ele foi acusado pelo crime de homicídio. Um homicídio qualificado pelo motivo fútil. Pelo motivo fútil. Ou seja, um motivo de só menos importância. E além dessa denúncia, dessa acusação de homicídio, a promotora virou e falou assim: olha, Jefferson, além de
de te acusar de homicídio pela prática delituosa, eu também vou te acusar de ocultação de cadáver, pelo fato de, após o senhor ter ceifado a vida do senhor Flávio, o senhor ainda tentou esconder, escamotear o corpo. E além do mais, no outro dia, o senhor pegou a arma de fogo utilizada naquele delito e transportou essa arma de fogo até a casa do seu tio, o senhor Paulo. E aí, o senhor Paulo, recebendo aquela arma de fogo, não querendo ficar pela sua residência, pegou essa arma de fogo, acionou o seu colega Juvenil e transportou a arma de fogo para a pessoa do seu Juvenil, sendo que este último, representado, muito bem representado pelo senhor Vicente, na posse da arma de fogo, foi surpreendido pela polícia militar e foi preso na sua residência. E aí o doutor Vicente vai se incumbir de tratar a versão, mas lá na casa do seu Juvenil, a polícia militar encontrou a arma que foi fornecida pelo Jefferson para o Paulo, do Paulo para o seu Juvenil, e além disso encontrou outras armas que já eram do seu Juvenil. E aí descortinou nessa acusação. Então nós estamos aqui hoje diante de um homicídio qualificado pelo motivo fútil, com ocultação de cadáver, com porte de arma, com posse de arma de numeração restrita, calibre não permitido, enfim. E hoje nós estamos aqui a decidir o futuro destes três rapazes que estamos a olhar aqui no banco dos réus. E aí, doutor Tadeu, o porquê que o senhor está aqui hoje? Porque o tribunal de júri, este instituto pelo qual nós estamos aqui hoje, a sociedade, eu fico até triste quando eu vejo o plenário vazio, não é só com os familiares aqui, mas vazio, porque nós, membros da sociedade, nós cobramos muito essas pessoas que estão aqui, ó, juiz, Ministério Público, principalmente a polícia militar, não é? Violência, a cidade está policiana, a cidade violenta, mas na hora de nós, sociedade, cobrar, fiscalizar, infelizmente a gente vê esse plenário vazio. Mas nós estamos aqui hoje por quê? Porque o tribunal do júri, esse instituto que nós estamos aqui, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, o que é dolo? Dolo é vontade dirigida a produzir um resultado. Dolo é intenção. Ou seja, quando a pessoa comete um crime, tira a vida de outrem, intencionalmente, ou quando ela assume esse risco, ela é julgada pelo tribunal do júri. Diferentemente, por exemplo, se eu estivesse discutindo aqui um outro crime, como por exemplo o porte de arma, que a gente está os dois aqui. Esses dois rapazes, eles só estão sendo julgados aqui hoje, o senhor Paulo, o senhor Juvenil, por quê? Porque o processo penal, ele tem algumas regras. E como o crime de homicídio, ele é um crime considerado mais grave, o crime mais grave, ele arrasta o crime de menor importância para ser julgado todo mundo junto. Então, como o contexto foi o mesmo, a polícia chegou, prendeu o senhor Jefferson pelo crime de homicídio, e no mesmo contexto, logo em seguida, já passou na casa do senhor Paulo, e do senhor Paulo passou na casa do senhor Juvenil, todos os três estão no mesmo contexto, concorda? Então, por isso, os outros dois estão sendo julgados aqui hoje. Se fosse preso só o senhor Jefferson, depois, uma semana depois, num contexto diferente, fosse preso o senhor Paulo e o senhor Juvenil, eles não estariam aqui hoje. Porque a competência do tribunal do júri é julgar crimes dolosos contra a vida. Homicídio consumado, homicídio tentado, infanticídio, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio. Sabe aquela situação que o cara está dando trabalho, você me fala aqui, não, pega essa corda aqui e se mata de uma vez. Se isso acontecer, você é julgado pelo tribunal do júri, porque você induziu, instigou, auxiliou a pessoa a cometer um crime doloso contra a vida. O aborto é um crime contra a vida, também é julgado pelo tribunal do júri. Então, por isso que o senhor está aqui hoje, porque nós estamos aqui diante de um julgamento que envolve um crime doloso contra a vida. Doloso contra a vida.
E o que o tribunal do júri faz, mano? Ele pinça na sociedade pessoas extremamente selecionadas pelo caráter, pela conduta, pela sua personalidade, pela sua reputação, e depositam no ombro de vossas excelências esse ônus incomensurável que é qual? De julgar um semelhante. Por mais abjeta a conduta que seja, todos, absolutamente todos, têm o direito de ser defendidos por um profissional, no caso por um advogado. Mas não é isso que eu estou discutindo, porque todo mundo tem direito de defesa. Eu não estou aqui, doutor, pelo direito de defesa. Eu estou aqui pelo contrário, doutor. Eu estou aqui pela defesa do direito. Porque, inicialmente, o Ministério Público, na pessoa da promotora de Justiça, acusou o senhor Jefferson, e eu vou dar mais atenção aqui ao senhor Jefferson, para os senhores compreenderem, e para também poder voltar, retornar para a casa dos senhores de forma tranquila, que a justiça será feita hoje. Inicialmente, o Ministério Público acusou, né, a pessoa do Jefferson, que a todo momento colaborou para o desfecho. Não sei se os senhores prestaram atenção no que o doutor Célio sustentou aqui hoje. Aconteceu o crime, o pai, que é aquele senhor ali, que eu tenho até que falar um pouco mais alto, porque ele tem um problema de audição, esse rapaz aqui, ó, esse senhor aqui é pai do senhor Jefferson. Esse senhor aqui trabalhava num posto de saúde, lá no Cocais, num lugar um pouquinho mais afastado. E aí a pessoa da vítima, que é o senhor Fábio, que eu concordo com o Ministério Público, não tem condenação, não é uma pessoa que tem crime de violento, né? Homicídio, roubo, porque geralmente a gente vê isso aqui no Tribunal do Júri, quem já participou, a vítima, na hora de ver a ficha da vítima, a vítima tem mais crime do que o cara que está respondendo que matou ela. Mas ele não tem roubo, não tem tráfico, não tem homicídio, não tem estupro, mas tem diversas passagens por uso de droga, diversas ameaças, pelo menos passagem, não sei se chegou ao ponto de condenação. Diversas passagens pela lei de contravenções penais, que era as vias de fato. O que eu posso traduzir disso, José? Que é um sujeito que, dependendo das suas circunstâncias, não sei se isso era o seu estilo de vida, o seu modo de viver, mas o cara, quando bebia, quando usava droga, ele caçava confusão. E neste dia, no dia fatídico que nos traz aqui hoje, ele foi até um posto de saúde, onde o pai do senhor Jefferson trabalha. Vigilante, o senhor que estava com mais de 70 anos de idade, na época dos fatos. Tinha um telefone público, o rapaz queria utilizar o telefone público, o telefone não funcionava, o segurança foi chamar a atenção aos amigos, ó, esse telefone não funciona não. O cara partiu para cima do pai dele. E aí eu estou sustentando que consta no processo, porque eu não fui advogado da instrução, estou constando que consta, que está sustentado aqui. O cara agrediu o pai do senhor Jefferson. Ameaçou, bateu na cara dele e tudo. E aí, olha só como é que às vezes uma situação simples, e isso é uma situação simples, pode transformar numa tragédia para a família, e nenhum de nós que estamos aqui nesse plenário pode escapar. Porque aqui não é bandido, não. Geralmente, o senhor, quando participaram de mais julgamentos por aqui, e eu tenho certeza que os nossos outros juízes do fato já aconteceu isso, geralmente a gente está aqui diante de pessoas que vivem no crime. Aí está o Ministério Público pedindo a condenação do réu, e a defesa tentando fazer aqui, né, diminuir a sua pena, porque advogado nem sempre está aqui para passar a mão na cabeça. Eu particularmente não sou assim. Tanto é que eu não estou passando a mão na cabeça aqui do senhor Jefferson. Geralmente é pessoas que estão no mundo do crime. E aqui não, é um cidadão de bem, um rapaz que estava trabalhando numa empresa dessas de monitoramento eletrônico, trabalhava de noite. Aí o alarme soa em um determinado ponto, local erro,
Está lá. Você já deve ter visto falar fora. O cara lá dá uma toquinha, passa lá, aí até com medo, né? Sozinho. 21 anos de idade na época. Um menino. Porque nós homens temos isso, né? A mulher ela atinge a maturidade mais cedo que o homem. A mulher com 15 anos, 16 anos de idade, ela já está uma mulher como se fosse de 25. A gente não, o homem, 21 anos de idade, nós não tinha 15. Né? 21 anos de idade, induzido, eu conversei com ele, pelos colegas da época. Mas por que ele não falou disso antes? Porque ele não queria envolver o pessoal da empresa. Induzido pelos colegas. Você arrumava uma arma de fogo. Como é que você vai lá com um canto desse aí, desarmado, vai que você pega e tem alguém lá dentro? Tem que se defender. Cara, imaturo, arruma uma arma de fogo e está trabalhando. E aí é onde eu quero dizer para vocês, uma coisa simples, uma desinteligência aqui, eu chamo a atenção do senhor Paulo, que ainda sempre há tempo, aconteceu esse fato, do pai do Jefferson ser agredido lá no posto de saúde, ele ligou para quem? O irmão, conversou com o irmão. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos, eu sou o terceiro. Quando aí saía, aconteceu uma coisa, meu irmão me chamava, e eu chamava ele. Eu sou mais novo. O seu Paulo, o Job. O seu Job ligou para o seu Paulo e explicou a situação. Olha, aconteceu isso aqui comigo. O cara chegou aqui, me bateu na minha cara, quebrou o telefone e me ameaçou. Tranquilo. Não pediu para que se fosse nada, só avisou. Quem que não avisaria? Se isso acontecesse lá na usina, lá, por exemplo, você briga com alguém, só vou avisar para um camarada, alguém. Chegou o rapaz lá da laminação, não sei o quê, o menino gostou do meu serviço, ou a discussão que nós tivemos, ele me agrediu. Você vai falar com o seu irmão, com o seu amigo, alguém que você esteja, como diz, com confiança. O Job virou e falou para o seu irmão Paulo. O Paulo, preocupado. A gente não explorou muito isso aqui, mas em conversa com o Paulo me disse: Job é o irmão mais velho, fez o papel de pai da família, ajudou na criação dos irmãos mais novos, correto? Ajudou isso, eu podia ter te perguntado isso na hora. Ajudou na criação dos irmãos mais novos, é claro que ele ficou preocupado com o irmão dele. E ligou para o filho, para o Jefferson. Jefferson, seu pai foi agredido lá no posto de saúde. O cara bateu nele, ameaçou ele. Cuida do seu pai, tá? Cuida do seu pai, não deixe isso acontecer com o seu pai, não. Qual filho não faria isso? Qual? E aí o que acontece? Aonde a desgraça acontece. Aonde a coisa muda o seu turno e um simples detalhe pode fazer toda a diferença e mudar o curso de uma vida. Tanto a da vítima falecida, como a da pessoa que está aqui hoje. 12 anos depois, totalmente diferente, de um jovem assassino para um pai de família, 3 filhos, maturo. E aí o senhor Jefferson, assim que recebe a ligação do seu tio, imagina, o seu tio liga que agora, você está aqui no plenário do Tribunal do Júri. Ô Júlio, seu pai acabou de apanhar aqui, cara. O cara chegou aqui, deu um tapa na cara do seu pai, ameaçou ele e falou: vai matar ele. Ou qualquer outra coisa. O senhor Francis Carlos, se fosse lá na Itália, nós já estávamos falando que era máfia. Mais perigoso ainda. E aí o que acontece? Esse cidadão, desinteligentemente, sai do seu serviço, pega a sua moto do jeito que estava, armado, né? E vai em direção lá no posto de saúde. E aonde a coisa fica um pouco mal explicada aqui, por isso que serve o advogado, por isso que eu viro e falo que eu não vou passar para a cabeça de ninguém aqui. O que acontece? Eles não quiseram falar isso na época porque ficou com medo de envolver o senhor Job. Mas o que acontece é o seguinte: ele ligou para o pai falou: aconteceu isso. Eu não me recordo se você falou comigo o nome, mas o pai falou: o cara estava doidão, descendo, e veio que passou as características. Ele saiu,
e topou com esse cara no caminho. Desceu da moto, os dois começaram a ter uma discussão, aonde o senhor Gerson alega, inicialmente, que esse cara estava muito doido, estava fora de si, possivelmente estava drogado, tinha bebido, foi para cima do senhor Jefferson, mas ele não contava com que o Jefferson estivesse portando uma arma de fogo. Porque naquela época isso era mais difícil. Hoje não. Hoje a situação está tão complicada que se você discutir com alguém na rua, no trânsito, você está correndo risco de tomar um tiro. Eu falo que eu sou advogado, tanto de cliente meu que tem arma de fogo, que tem pessoas que não têm preparo nenhum para ter arma de fogo. Eu não tenho arma de fogo. Eu já fiz curso, já dei tiro de stand, tudo, mas eu não tenho. E tem várias pessoas que não têm preparo nenhum e estão armadas. Hoje a situação é pior, porque hoje você realmente não pode discutir com ninguém, mas naquela época o cara veio para cima dele. Ele foi lá e atirou, perdeu a cabeça, o cara bate no meu pai, aí eu estou nervoso, o cara veio para cima e perdeu a cabeça. Fez uma merda. E aí, a defesa podia estar aqui hoje, da mesma forma que o Ministério Público podia estar sustentando aqui um crime mais grave, porque o senhor está vendo, não sei se o senhor sabe, nós temos um código penal, um código de processo penal. É a bússola da legislação criminal. E no Código Penal, ele prevê o seguinte: o nosso Código Penal é dividido em duas partes. A primeira parte do nosso Código Penal é parte geral. Linhas gerais do nosso procedimento. Nessa primeira parte eu não falo de crime, eu falo de procedimento mesmo. Na segunda parte do nosso Código Penal, nós temos aqui os crimes em espécie. E o primeiro artigo, aquele que inaugura a parte especial do nosso Código Penal, é o artigo 121, matar alguém. Ele tem uma pena de 6 a 20 anos. É um homicídio simples, né? É somente matar alguém, sem motivo, sem circunstância, sem nada que deixe essa conduta um pouco mais grave. Ok? O Ministério Público, ele denunciou, acusou o senhor Jefferson por um homicídio do 121, porém, ele qualificou o crime pelo motivo fútil. Porque no entendimento da promotora naquela época, essa situação, essa circunstância que eu contei, do pai ser agredido, do cara receber uma ligação no horário de trabalho, o abalo emocional, para ela foi de só menos importância. É como se não fosse nada. Isso só tem um tapa na cara do pai dele, isso não é nada, não. No entendimento do Ministério Público, que é isso? E as qualificadoras de um crime de homicídio, para que elas servem? Elas servem para quê? Para aumentar a pena. Então, quando a gente fala assim, homicídio qualificado, a mesma coisa de falar o seguinte: homicídio majorado, homicídio aumentado, homicídio mais grave, mais reprovável. Ok? Só que o nosso Código Penal, da mesma forma que ele traz essa qualificadora para aumentar a pena, aí o Ministério Público vira e fala que poderia estar sustentando isso. A defesa também vira e fala que poderia estar sustentando uma cláusula de diminuição. Porque do mesmo jeito que o artigo 121 tem lá, matar alguém por motivo fútil, a pena passa a ser de 12 a 30, o crime passa a ser crime de honra. E quais são as qualificadoras? Eu posso matar alguém por motivo fútil, só menos importância, peço uma pizza, estou com fome, demora 50 minutos, eu vou reclamar com o boy lá, demorou pra caramba. Ele veio para mim e falou assim: esse problema é seu, não tem nada a ver com sua fome, não. Eu perco a cabeça, estou um tiro no cara. Fútil, só menos importância. Pode ser também por motivo torpe, que também é subjetivo, porque a torpeza é de cada um. Por exemplo, o filho que mata o pai para pegar a herança. Nós tivemos um caso desse aqui na cidade recente. Ou vários casos que nós estamos acostumados a tratar aqui, o traficante que mata o outro traficante para roubar a boca de fumo. Não é que acontece? No Brasil inteiro, isso é torto, é reprovável, é vil, é ignóbil. E temos também as qualificadoras
dos meios que o crime é cometido, por exemplo, meio cruel, se a pessoa morre por incêndio, asfixia, degolada, causando um intenso e desnecessário sofrimento. Você lembra aquele caso do dono daquela ioque, daquela fábrica de macarrão, não sei o que, que a esposa picou o cara todo, o cara estava vivo, foi picado. Isso é cruel. Por quê? Porque causou um intenso e desnecessário sofrimento da vítima. Envenenamento, incêndio, você bota fogo na pessoa. Isso é meio cruel. Nós não estamos discutindo isso aqui hoje. E nem as outras qualificadoras, a gente não perder muito tempo quando eu faço questão de falar para vocês entenderem. Recursos de defesa da vítima, por exemplo, a vítima é pega de surpresa, enroscada. Aquele caso, os livros de direito falam, o cara que está indo embora para casa, aí na hora que está chegando na porteira na casa dele, surge alguém atrás, da pedra atrás do mato e vai lá e embosta. Ou mais ainda, a dissimulação, que é um caso até bíblico, quando Caim matou Abel porque ficou insatisfeito, porque Abel deu uma oferta mais generosa e Deus achou a oferta mais generosa. Caim chamou seu irmão para o bosque. Pô, eu estou indo com meu irmão. Se seu irmão te chamar para ir para um lugar, você vai desconfiar dele? Nunca. O Ramon é meu amigo há muitos anos. Se você me chamar para ir na esquina, eu vou. Mas quando eu chego lá na esquina, tem outra pessoa me esperando. E aí eu sou emboscado. Isso acontece muito, sabe quando? Como que acontece na prática aqui? Quando o cara é usuário de droga, o famoso noiado, né? Que aí deve um aqui, deve outro ali, deve arruma um monte de dívida, aí ele acha alguém que chama ele e fala assim, vamos ali fumar um berelzinho, né? Fumar um crack, fumar uma maconha, aí o cara chega lá na quebrada, tem uns 13 anos lá. Então isso são situações que elevam crimes. São situações que estão no nosso Código de Processo Penal, Código Penal, aliás, que deixam a conduta mais grave, mais reprovável. Mas da mesma forma que existem essas circunstâncias que aumentam a pena, doutor Francis, existe também as circunstâncias que diminuem a pena. Por exemplo, aquela hora que a pessoa comete um crime de forma emotiva, emocional, como o fato dele aqui hoje. Mas a defesa não vai sustentar isso. Da mesma forma que o Ministério Público também não sustentou a qualificadora, nós, defesa, compromisso com a justiça, compromisso com os senhores aqui, nós não sustentaremos a cláusula de diminuição. Mas perceba que o pau que bate Chico pode bater Francisco. Nós temos uma cláusula que aumenta, mas nós também temos cláusula que diminui. O Ministério Público não está pedindo cláusula de aumento e a defesa não está pedindo cláusula de diminuição, mas são coisas que estão previstas no nosso código. E aí o que acontece? Assim que a polícia recebeu uma denúncia, que não está muito claro no processo como que essa denúncia apontou, aí a polícia, cara, a polícia quando quer, ela descobre mesmo, não tem jeito não, descobre mesmo. Mas tem situações, principalmente nos crimes de homicídio, eles são mais difíceis de descobrir. Como esse, por exemplo, não tinha testemunha popular. Como que a polícia ficou sabendo, eu não sei, talvez ele tenha comentado com alguém, não sei. Mas não tinha testemunha popular. Não tinha. Esse rapaz tomou tiro, ele pegou o rapaz num desespero, porque ele não é bandido, não é assassino, o cara não é um sicário, não é um profissional do crime. Ele arrastou o cara para o canto. Tinha passado uma patrola na época. Quando passa uma patrola, o que acontece com a terra? Se eu estou passando uma patrola aqui, o que acontece? A terra vai cedendo para um lado, né? Ele jogou o camarada e tacou a terra por cima. Eu estou sustentando a ocultação aqui de um compromisso com os senhores. Ok? E ele foi embora. O cara ficou enterrado lá um tempo. O cara foi embora. Só que a vida do cara, você acha que o cara é normal? Você acha que vai para casa dormir? Você acha que vai namorar? Você acha que vai fazer alguma coisa? Não vai. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, ainda mais quando você é um cidadão de bem. Quando a família é só uma família de bem. A polícia
recebeu essa informação e foi aonde? Foi atrás do senhor Jefferson. Não achou o Jefferson, mas achou o Job. Aí o pai virou e falou: olha, meu filho infelizmente perdeu a cabeça e fez isso. Chamou o filho, ligou para o filho foi para casa. Filho, nós somos pessoas de bem, você não devia ter feito isso. Agora o que você fez, você tem que aceitar. E aí eu endosso a palavra do doutor Célio. O que é de César é de César. Você tem que pagar pelo que você fez, mas só pelo que você fez. Aquilo que você, para vingar, para deixar sua pena mais grave, eu também não acho justo. Porque a culpa não é dele sozinha, não. Nós temos que parar de pensar dessa forma, que a culpa é só da pessoa que está sentada no banco dos céus. O outro que sobreviveu não está aqui para se defender, não está, porque infelizmente ele, de alguma forma, colaborou com a situação dele. Se a gente parar para pensar, muitas das vezes, a vítima, isso chama vitimologia, ela colabora pelo desenvolvimento de uma ação criminosa. Não estou falando que a culpa é da vítima, não. Estou falando que a culpa é dele. O que eu estou querendo dizer é que ele não pode receber isso tudo sozinho. E aí o que acontece? A família chegou, o jovem convenceu o filho, somos pessoas de bem, nós temos que seguir a nossa vida, você não é bandido, não é nada, arruma um advogado, vamos lá, colabora. E assim ele fez, colaborou. Pegou a polícia militar que estava lá, confessou, fui eu mesmo, deu a versão dele, levou a polícia no local onde o corpo estava, foi ele que levou, que talvez se não tivesse levado, talvez não teria nem achado, não sei. Ele levou, ele já não estava em flagrante mais, pelo crime de homicídio. Mas o crime de ocultação de cadáver, ele é um crime permanente, né, que fala, né? Ou seja, enquanto não encontrar o corpo, a pessoa se encontra em flagrante. Se eu chego aqui, tá bom, não é isso que eu estou falando assim, é o nosso código penal, é a nossa lei, a legislação brasileira. Se eu vim cá, pegar o óculos do Ciro, estou furtando o óculos do Ciro, de câmeras aqui, todo mundo me viu. O Ciro chama, aciona lá o Tobias começa a me procurar, mas o Tobias não me acha. E aí a lei não fala a questão de hora, mas aí o Tobias, não achei, vou encerrar a ocorrência. Pum! Encerrou a ocorrência sem prender o cara. Isso quer dizer o quê? Que eu fugi do flagrante, né? Não fui preso em flagrante. O que isso acontece? Me autoriza no outro dia ir lá no delegado. Ô doutor, tá bom? Fui eu que furtei o óculos do Ciro, estou aqui confessando, ok? Um momento de fraqueza meu, usuário de droga, né? Sabe o que é? Tá bom? Valeu, obrigado. Estou indo embora para casa, porque eu fugi do flagrante. A nossa legislação brasileira é assim, concorde ou não concorde. Mas para os crimes permanentes, não. A ocultação de cadáver é um crime permanente. Enquanto o corpo estiver desaparecido, a pessoa se encontra em flagrante delito. E aí o que o delegado de polícia fez? Tudo bem, eu vou colher seu depoimento aqui, ok? Vou colher seu depoimento. Pelo crime de homicídio, eu vou estar te liberando, tá bom? Mas eu vou estar te segurando, te prendendo pelo crime de ocultação de cadáver, um crime permanente. E aí ele foi preso. No outro dia mesmo, acho que foi no outro dia, na mesma semana, ele foi solto. O crime. Porque o crime de ocultação de cadáver é um crime capítulo de 1 ano. Se a pessoa for condenada no final das contas, ele compra em regime aberto. Não justifica prender o cara agora, sendo que se ele condenado, ele vai para em regime aberto. Você foi solto. E cá estamos no tribunal do júri para decidir sobre isso. E aí, sem querer alongar, porque nós temos aqui o privilégio do Dr. Vicente nos dar a palavra, o que vai acontecer? Cadê? Tudo que é trazido à baila, desde o dia dos fatos, produzido aqui no caderno. Doutor, esse é o processo? Pode pegar? Pode pegar o RPD? Pode pegar o RPD? Eu deixo cair o CD.
isso aqui, ó, dentro dos fatos, como é que começa o processo penal? Aconteceu a situação, polícia militar é chamada, primeira coisa é a polícia militar, né? Isola o local, passa aquela cordinha, aquela fita zebrada, aí passa alguém na rua fora, você viu uma coisa aqui, testemunha, junta, começa a fazer as diligências, mete a mão no bolso do cara, da vítima lá, para ver se tem algum documento, identifica a vítima, vê se ela tem passagem na polícia, para tentar fazer o link, e aí começa a fazer investigação, leva para a polícia civil, que é a polícia judiciária, o delegado que faz o inquérito policial, que investiga, termina a investigação, passa para o promotor de justiça e oferece uma acusação. E tudo que foi produzido, teve uma audiência antes, com o juiz, com o promotor, como nós fizemos aqui hoje mais cedo. Porém, sem a presença dos jurados, foi decidido que ele deve ser julgado no tribunal do júri e cá estamos hoje. O que eu quero dizer? Tudo isso vai ser reduzido em algumas perguntas objetivas que o juiz, doutor Paulo, fará aos senhores jurados. E como é que funciona essa dinâmica? Nós temos aqui os dois oficiais de justiça, o Sandro e o Roberto. Um dos dois, aí os senhores receberão umas cédulas que serão depositadas nessa urna aqui, ó. Vai receber uma cédula sim, uma cédula não. E aí o juiz vai perguntar: houve materialidade? O que é a materialidade num crime de homicídio consumado? A materialidade do crime de homicídio consumado é o resultado naturalístico daquela conduta. Qual que é o resultado do crime de homicídio? Pessoa morta, o cadáver, o corpo estendido ao sol. Ok? Houve materialidade? Não tenha dúvida. O doutor Sérgio até mostrou para vocês aqui, né, o auto de corpo de delito, o rapaz caído ao solo. Então não tem dúvida. Então quando perguntar para os senhores assim, ó, o senhor Fábio foi vítima de homicídio, disparos de arma de fogo que foram causa de sua morte? Sim, porque o promotor está pedindo sim, e a defesa também está pedindo sim, porque não tem dúvida. Realmente houve a prática do crime. Ok? Aí depois vai perguntar o seguinte: doutor, o Jefferson foi o autor dos disparos que culminaram na morte do senhor Fábio? Pergunta mais ou menos nesse sentido. Também sim, o Jefferson é réu confesso. O Ministério Público pede sim, a defesa pede sim. Ok? E aí depois passaremos por uma terceira pergunta, cara. E essa terceira pergunta, Francis, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. É um quesito genérico, simples, de muita importância. Serão perguntados: os jurados absolvem o réu? Veja bem, o Ministério Público pede que não absolve o réu. A defesa também não está sustentando tese de absolvição, em que eu até achar que caberia uma clemência, um perdão, que qual de vocês aqui, então, não estou falando que mataria alguém, mas que defenderia o pai? Eu estou aqui no plenário do Tribunal do Júri, meu pai tem 73 anos de idade. Se eu receber uma ligação daqui agora, alguém falando que aconteceu uma coisa com meu pai, eu abandono vocês e vou meu pai. Eu falei isso. Mas eu não estou pedindo uma tese de absolvição. Em harmonia com o que foi conversado aqui com a acusação, com o Ministério Público. Mas os senhores são soberanos. Se os senhores quiserem absolver, absolvam. Mas pode ter consequências isso. Porque nem o Ministério Público nem a defesa está pedindo. E eu não estou sustentando uma tese de clemência aqui. Se eu estivesse sustentando uma tese de clemência, aí eu tudo bem, eu pediria para vocês estarem absolvendo. Mas que eu acho que eles mereçam. Mas não foi isso o acordado. E o Jefferson está com a consciência tranquila em relação ao que Deus está reservando para ele. Então, quando perguntarem os jurados absolvem o réu, os senhores ficam à vontade. Mas nem a acusação e nem a defesa está sustentando a tese de absolvição. Então, o mais correto certamente seria sim para a materialidade,
sim para a autoria, mas pelo quesito de absolvição, não. Mas se o coração dos senhores tocar de forma diferente, o senhor pode ficar à vontade, mas não estamos sustentando isso. Ok? E aí, o do Paulo vai ser a mesma situação. Materialidade, está lá, arma de fogo, sim. Autoria, ele portou a arma de fogo ao transportar a arma de fogo para a casa de Jefferson, sim. Só que o do Paulo, eu peço um pouquinho de atenção para os senhores. E o do Paulo, quando perguntarem, jurados absolvem o réu, o justo seria absolver. Primeiro, o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Se tem alguém aqui dentro, se tem alguém aqui dentro dessa sala que pode acusar, apontar o dedo para a cara do outro e acusar, é o Ministério Público. E aqui no caso é do doutor Sérgio. O doutor Sérgio está dando posição em relação ao porte de arma dos dois, tanto do Paulo quanto do senhor Jovenil. Correto, doutor? Então, é diferente do Jefferson. E aí nós chegaremos ao fim do julgamento. Pelo que eu percebi, doutor Paulo, o doutor Sérgio não sustentou a tese de qualificadora. Não. Então, eu acredito que na sua apresentação o senhor vai inserir a tese? Por mais que ele não tenha sustentado no plenário? Ok. Em relação ao Jefferson, nós temos uma situação a mais ainda. Veja bem, a primeira pergunta, materialidade. Sim. A segunda pergunta, autoria, foi ele? Sim. A terceira pergunta, absolvição. Nós conversamos aqui agora. O Ministério Público pede não, a defesa também não sustenta. E aí nós passaremos a uma quarta pergunta, que é extremamente importante, e se os senhores não prestarem atenção, pode fazer que os trabalhos de hoje sejam maculados, sejam perdidos. A pergunta é: o senhor Jefferson ele cometeu este crime por motivo fútil, por motivo de só menos importância? Vai ser mais ou menos nesse sentido, fútil. A defesa e o Ministério Público também anda de mãos dadas. O doutor, ele não sustentou a tese de aumento de pena. Se ele não sustentou, é como se ele estivesse pedindo uma absolvição em relação a isso, a qualificadora. E a defesa endossa o que foi inicialmente sustentado, brilhantemente sustentado pelo doutor Sérgio. Deixo no registro de destaque aqui, doutor, meus parabéns. A justiça estará sendo feita aqui hoje, quando os senhores retornarem para a casa de vossas excelências, no final da noite, quando o senhor voltar lá do seu expediente, né, do seu serviço, encontrar com a sua esposa, encontrar com seus filhos, assistir a televisão, botar a cabeça no travesseiro, poder dormir tranquilamente. Eu fiz justiça hoje. Quando eu sair por essa porta do plenário, deste fórum, e eu topar com a minha consciência, eu não precisar baixar a cabeça, porque eu estou tranquilo, porque eu fiz justiça aqui hoje. Eu não passei a mão na cabeça de ninguém, eu não fui por pressão do Ministério Público, não fui por pressão da defesa, eu fui pela minha consciência, com o que foi prometido, com o que eu prometi, quando o magistrado, lendo o artigo 472 aqui do Código de Processo Penal, comprometeu a todos os senhores jurados a julgar a causa, aos fatos, dentro do único sensor, a consciência de vocês. E assim, sem mais delongas, doutor, não quer falar? Eu já vou me despedir. Confiante que os senhores compreenderam muito bem o que se pede aqui hoje, em que pese a simplicidade do ato, né? Geralmente, para quem já participou de júri aqui, já viu debates muito mais explosivos e tudo, mas que a simplicidade deste ato
não deixa nós levarmos ao erro. O que é muito importante o que fazemos aqui hoje. Julguem como se fossem os senhores que estivessem aqui no banco dos réus. Há um juízo que ninguém se escapará, que é o juízo de Deus. Não me julgues, pois serão julgados. Na exata medida que me medizes, terão que medir a vós mesmos. Julguem como gostariam que fossem julgados. E assim eu me despeço, rogando a Deus, o arquiteto do universo, que possa continuar nos dando sabedoria nessa difícil arte, que é de trabalhar com justiça. Eu agradeço imensamente ao excelentíssimo senhor doutor Fábio, ao doutor Júlio, muito obrigado, de coração mesmo. Você é um cara que olha com você com um sorrisão aí, você é um camarada cativante, você parece que gente boa, né? Cara alto astral. Isso aí. O Francis, tendo o privilégio de conhecer aqui hoje, os fatos que nos trazem aqui hoje são crimes, são fatos graves. Nós estamos aqui no exercício do nosso mistério. Espero que tenha sido uma tarde agradável para você. Obrigado pela dedicação. A Eliane, já tive o privilégio de estar contigo já, no Tribunal do Júri. Primeira vez, no seu rosto não é estranho. Nós já tivemos, acho, sei lá, eu já te vi no plenário. Ciro, desde quando eu comecei a advogar, eu já vejo ele por aqui, então é um jurado experiente, e eu tenho certeza que ele entendeu. Ao senhor orador, obrigado pela presença, espero que seja uma experiência agradável. Se a primeira vez que esteja aqui hoje, saiba que hoje está acabando, certamente acabará mais cedo. Terá dias que sairemos aqui tarde da noite, mas também tem um lado bom de ser jurado. Depois, se você quiser bate bola uma coisa aqui, eu te explico que o jurado não tem só um ônus, não, ele também tem um ônus. Tem situações que a lei te confere, distingue dos demais pelo fato de você pertencer ao grupo de jurados da comarca de Coronel Fabriciano e com a excelentíssima senhora juíza, doutora Maria Sandra, me despeço. Muito obrigado pela atenção dos senhores, que a justiça seja feita aqui na comarca de Coronel Fabriciano, que os dois, Juvenil e o senhor Paulo, sejam absolvidos pelos crimes de porte e posse de arma de fogo, bem como seja acolhida as teses da acusação, bem como da defesa, e caminho em harmonia as duas. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando a todos nesse plenário. Excelência, a defesa de Jefferson e de Paulo se encerra neste exato momento.